Ontem o sorteio já começa com o senhor não tem nada a ver, não, tá? O senhor está na dele, o Gustavo Costas lá, mas aparecia a imagem daquele rapaz, daquele senhor, né? Um senhor, né? E eu vendo, né? O Cruzeiro ajudou a construir a trilha do herói, né? O Cruzeiro ajudou a construir, né? A trilha perfeita do herói lá do Racing. Eu fui ficando muito irritado. Tá na hora do Cruzeiro, sabe? Até nesse sentido aí, se espelhar no Racing, tá? Calma, pessoal. É só no sentido de, pô, o time voltou a construir a narrativa do vencedor também, né? A famosa trilha do herói. Ficou alguns anos sem disputar uma competição em nível continental, voltou o ano passado, foi a final, não venceu, mas em 2025 o Cruzeiro, sabe, eu acho que a gente está precisando, a instituição precisa, a camisa precisa, porque vivemos um outro momento agora, já nos últimos 10 meses, principalmente, que começou lá com a gestão do Ronaldo, mas de uma maneira diferente. Tá na hora de mudar essa chave, sabe? Tá na hora do Cruzeiro voltar a vencer, sendo bem claro assim. Eu não estou falando de vencer um jogo, de vencer jogos, estou falando de vencer um campeonato, sabe? De vencer um campeonato. Às vezes, grandes conquistas começam até em competições de um nível inferior. E eu acho que você, de alguma maneira, começa a desenhar de novo a trilha de voltar a vencer. Claro, o ideal é que você já vença um grande título. Mas, por exemplo, para mim era muito importante o Cruzeiro vencer a competição aqui regional esse ano, em que pese. A gente sabe a avacalhação que é, tá? Eu não estou valorizando o campeonato. Eu estou valorizando uma coisa que eu acredito. Você tem que pegar de novo essa rotina de colocar a sua mão em taças, sabe? E isso precisa de virar. Eu entendo que clubes, à medida que ficam muito tempo, claro, e nenhum passou tudo aquilo que o Cruzeiro passou, mas eu acho de fundamental importância. Bom, desperdiçaram uma oportunidade muito viável, que era o Campeonato Mineiro, e agora tem pela frente a Sul-Americana, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Não acho que por isso o Cruzeiro precisa se descuidar do brasileiro, mas eu enxergo, pelo menos, na Sul-Americana, a grande oportunidade do Cruzeiro terminar o ano como campeão. Você enxerga assim também, Amanda? Vou começar com você, depois vai o Rafa, o Patrick e o Bernardo, por favor. Com certeza, Valor. E acho essencial o Cruzeiro ir criando essa casca a partir da fase de grupos. O Cruzeiro, ele ganha confiança, ele ganha ritmo, ele ganha cada vez mais entrosamento. A Sul-Americana ainda é um caminho mais curto. E aí a gente falando sobre as equipes, né, que compõem a Sul-Americana. Não é difícil a gente interpretar que os maiores vencedores do futebol aqui, né, nacional, se tratando de equipes brasileiras, hoje é o que fortalece a Copa Sul-Americana, são as equipes brasileiras, no qual na fase de grupos o Cruzeiro não vai enfrentar nenhum dessas equipes. Então, assim, é tudo mais acessível. É claro que a dificuldade vai aparecer no caminho, sim, e acredito até que elas podem vir a acontecer, mas o Cruzeiro não pode dificultar o seu próprio caminho. Acho que foi muito isso que aconteceu na temporada passada dentro da Sul-Americana. Então, acho que por isso que eu acho que a experiência ela tem que ser válida, por mais difícil que seja para nós torcedores a perda de um título, mas e para os jogadores também, que eu acredito que não deve ser fácil a eles também, porque eles gostariam de entregar isso ao torcedor. Hoje eu escutei até o próprio Matheus Henrique falando, né, que nós queríamos tanto ter entregue isso ao torcedor, mas as lições elas têm que ser aprendidas e não da boca para fora, né, ficar só na parte teórica, ela tem que acontecer na prática. Então eu, assim como você disse, Valu, eu também vivo essa expectativa com o Cruzeiro. Fico na torcida para que ele possa desenvolver os seus atletas, desenvolver o conjunto, a equipe Cruzeiro e criar casca. Acho que a partir do momento que a gente ganha confiança, tendo uma equipe sólida dentro do campo, acho que a gente se coloca com maior capacidade de chegar mais uma final. E aí não é só chegar, é conquistar. Porque chegar, o Cruzeiro já sentiu o gosto e nós ficamos com um gosto muito amargo. Está na hora da gente também desfrutar da Copa Sul-Americana, conquistando um título. Eu acho que o Valu já falou, e a Amanda também, a importância do Cruzeiro voltar a conquistar títulos. Eu acho que todo mundo sabe disso, né? Já são aí alguns anos, né, sem isso, e com tudo que o torcedor passou, né,
situação terrível, né? De queda de times terríveis, de restrição financeira de tudo quanto é maneira, passando pela reconstrução do Ronaldo, que também não foi um período fácil, né? Com muita austeridade, a chegar nesse novo período com investimento, com um elenco qualificado, né? Que o Cruzeiro tem hoje. Então, acho que... Então, eu vou sair um pouco dessa alçada da importância de conquistar títulos, que acho que foi muito bem evidenciado pelo Valu e pela Amanda, mas eu vou entrar na questão do Cruzeiro fazer um bom papel, né, e jogar representando o seu torcedor. Acho que falta isso também. Acho que muito do gosto amargo que a Amanda fala é pelo gosto da forma que o Cruzeiro se portou naquela final, da forma que o Cruzeiro não jogou, né, da forma que o Cruzeiro perdeu aquele título. Acho que tem muito a ver com isso. Nós não estamos falando aqui de uma derrota circunstancial, de um time que jogou, que lutou e tomou um gol numa bola rebatida, numa jogada. Não, a gente está falando de um time que deu, de certa forma, um vexame. Como tem dado, como a gente tem acumulado vexames desde o final de 2024. A perda da vaga, o Souza, né, o Campeonato Mineiro. Então, por aí vai, acumulando. Então, eu acho que está na hora do Cruzeiro virar o disco, sabe, Valor, além dos títulos, mas virar o disco desses vexames, porque perder no futebol é normal, né, acontece, faz parte do esporte. A questão é como se perde. Eu acho que é inadmissível a forma como o Cruzeiro tem perdido esses títulos e perdido essas competições. Há um comodismo naquilo que temos visto no Cruzeiro em algumas derrotas, né, Rafa? E parece que o Leonardo Jardim vai trazer uma implementação de algo que ouvimos o Caio Jorge falar um pouco na entrevista, naquele treinamento aberto na sexta-feira passada, né? Sabemos que temos que jogar bem, mas vamos em busca sempre dos 3 pontos. É algo que o torcedor do Cruzeiro não se sentia representado em algumas derrotas, os jogadores com discurso como se tivesse vencido a partida. E aí a Amanda tocou num ponto também, porque quando você trata da Sul-Americana, que o ano passado também foi uma edição muito difícil, inclusive a mais difícil de todas, né, analisadas por nós na altura, e eu não consigo ver hoje essa edição mais forte que a do ano passado. Eu acho que está no mesmo parâmetro. Lógico que isso pode se mudar diante dos adversários que virem, né, da Libertadores a partir dos playoffs ali, mas foi uma edição muito difícil, né? Uma edição difícil que aos trancos e barrancos, mesmo assim o Cruzeiro esteve na final, porque o Cruzeiro, se você pegar na fase de grupos, em um grupo bem mais acessível que esse que encontramos hoje, teve muita dificuldade, nas oitavas não jogou bem contra o Boca Juniors, teve ali, né, aqueles 30 minutos do primeiro tempo com um jogador a mais que conseguiu abrir os 2-0 e quase, né, foi eliminado nos pênaltis. Teve ali aquele jogo contra o Libertad no Paraguai, que acho que ali sim, né, foi a melhor partida do Cruzeiro na Sul-Americana, mas depois muita dificuldade no Mineirão, Lanús também, os 2 jogos com muita dificuldade. E esse elenco para esse ano, que tem mais, né, potencial para desempenhar do que o ano passado, desde que consiga fazer isso na prática, o Cruzeiro precisa iniciar bem, né? E um contexto que vamos encontrar, que não encontramos na fase de grupos, talvez são adversários que, por exemplo, os meninos citaram ontem também, a torcida, né? Você já vai encontrar a União Santa Fé lá, com a torcida, com um ambiente hostil, talvez, isso para trazer um clima de Sul-Americana, para mudar a chave também desde o início na competição dos jogadores, para que eles possam, né, de certa forma, desempenhar desde o primeiro momento com muita entrega, intensidade, mudança de chave, para que essa perspectiva de continuar avançando na Sul-Americana venha fazer parte desse Cruzeiro, que acho que tem totais condições de chegar à final novamente. Mas tem que colocar isso em prática, porque margem para isso tem, né? Mas tomara que isso venha já contra o União Santa Fé, como eu disse, na fase de grupos, ser demonstrado diferente do ano passado, como foi. Nosso Bernardo está brigando bravamente ali para ficar. Vocês viram a Caverna TV aqui, né? Que ficou escuro, a luz piscou. Eu falei, gente, eu tô travando uma batalha aqui que tá mais difícil o Cruzeiro tentando classificar para a Libertadores ano passado. Por enquanto tá dando certo, Bernardo. Segue aí. Vamos lá, se cair aí, alguém assume. Mas eu acho que o Rafa foi muito feliz no comentário dele, porque para mim, a questão de títulos vai ser uma consequência do trabalho do Cruzeiro, né? E esse trabalho passa por uma mudança de mentalidade. O Cruzeiro, há um bom tempo, né, vem, pelo menos pessoalmente, me frustrando no sentido de que toda hora que a gente acha que o Cruzeiro vai engrenar, o Cruzeiro ele tem um deslize que não poderia ser cometido. Em 2023, apesar de ser um ano de retomada na Série A, de consolidação na elite nacional, o Cruzeiro acaba
conseguindo vencer a primeira no Mineirão só no segundo semestre. Teve uma campanha em casa pífia, mesmo contra outros times muito ruins. Chega em 2024, a gente chega na final, faz uma boa campanha, tem um bom resultado no primeiro jogo, sai na frente do Atlético, né, na final do Campeonato Mineiro, toma uma virada em casa no recorde de público do Mineirão. Depois a gente avança na temporada, chega muito perto de classificar na Libertadores, porque faz uma ótima campanha no primeiro turno, deixa a vaga escapar pelas mãos. Chega na final da Sul-Americana, perde a final basicamente sem competir com o Racing, um jogo que toma 2 gols ali muito rápido e perde totalmente a chance de recuperação. E aí, quando a gente faz as contratações, né, vem aquele espírito, agora tá chegando o Gabigol, o Dudu, jogadores com esse espírito vencedor, com essa bagagem, né, começando o ano ali com o Fernando Diniz, mais um balde de água fria, né, eliminado na semifinal do Campeonato Mineiro, não convence em nenhuma partida. Então, assim, eu acho que título, classificação para Libertadores vai ser uma consequência. Mas o Cruzeiro ele precisa mudar essa mentalidade de parar de olhar para trás e começar a dar desculpa. Mas olha onde o Cruzeiro estava 2 anos atrás, olha onde o Cruzeiro estava 3 anos atrás, né? Parece que, eu sinto pelo menos que para alguns jogadores, que a gente inclusive bate muito nessa tecla de que a postura está muito incorreta, eu sinto que alguns jogadores acham que fizeram uma grande obrigação de ter levado o Cruzeiro só para a final da Sul-Americana ano passado, independente de ter ganhado ou não. Né, parece que lá no outro ano a gente estava disputando para não cair, esse ano a gente já chegou na final da Sul-Americana, tudo bem se ganhar, se perder. Então, para mim, ainda tem resquícios dessa mentalidade que está muito enfraquecida por causa dos anos muito ruins que a gente passou na segunda divisão, com todos os problemas de gestão, financeiros. O Cruzeiro precisa voltar a ter uma mentalidade vencedora, decisão, não pode aceitar resultado negativo, principalmente em casa, né? Não pode aceitar as viradas ou deslizes que tem tomado nas últimas temporadas, tem que assumir responsabilidade. É por isso que quando eu falo que a gente está enfrentando esse grupo da Sul-Americana, o Cruzeiro, como instituição, diretoria, jogadores, comissão técnica, torcida, tem que olhar isso, entender o tamanho do Cruzeiro e falar, a gente precisa passar, a gente tem obrigação de passar em primeiro, obrigação de fazer uma grande campanha para poder ter vantagem nas fases finais. Então, assim, eu acho que precisa resgatar essa mentalidade do Cruzeiro, gente, o La Bestia Negra, o maior time de Minas, e parar de aceitar resultado realmente ridículo. Perder final de virada em casa, ridículo. Deixar aquela classificação para Libertadores sem ganhar não sei quantos jogos do Campeonato Brasileiro ano passado, ridículo. A gente não pode aceitar essas incompetências no Cruzeiro mais. E hoje a gente tem um time, estamos pagando caro, um time que não pode nem sequer pensar em cometer os mesmos erros do ano passado. Então eu acho que tem que mudar essa mentalidade, fazer um grande trabalho no dia a dia, confiar no Leonardo Jardim, que é um grande treinador, um treinador com bagagem, que aí naturalmente, como consequência, vai vir classificação para Libertadores, vai vir vitória em clássico, vai vir título, seja de Copa do Brasil, seja de estadual, seja de Brasileirão. As coisas vão começar a fluir quando todo mundo começar a mudar essa mentalidade e voltar a ser o Cruzeiro vencedor que a gente foi sempre antes daquele fatídico ano de 2019. Ô, Valu, diga lá. Só respondendo aí a pergunta do Patrick, com relação aos playoffs, a data, né, vai ficar entre 16 de julho e 23 de julho, né, nessas 2 datas. E aí a pausa para a data FIFA, ela fica 14 de junho a 13 de julho. Então os playoffs, eles vão acontecer depois da pausa da data FIFA.